Capítulo 19. Telencéfalo. Que a luz do Cristo se faça presente em nossos estudos, que saibamos aprender e praticar. Sejam bem-vindos aos estudos do livro A Construção da Mente. No capítulo de hoje estudaremos o telencéfalo, as transmissões de informações que envolvem nossos neuroníons e nossas estruturas mentais. Os estudos de hoje, então, nesta parte científica, para compreendermos o funcionamento e as divisões do telencéfalo, e assim, podermos posteriormente abordar capítulos que tratam do sistema psíquico. Teremos então nestes estudos um misto de funções, anatomias, definições, como foco principal dos estudos de hoje, a mente humana, mais especificamente, o telencéfalo. O telencéfalo. O telencéfalo forma a maior porção do encéfalo. O telencéfalo compreende os dois hemisférios cerebrais, direito e esquerdo. Vejamos na imagem abaixo, para melhor compreendermos. O telencéfalo inclui, entre outros, o lobo frontal, azul, parietal, amarelo, temporal, verde, e occipital, rosa. O cerebelo, branco, não faz parte do telencéfalo. As funções do telencéfalo são da responsabilidade do córtex cerebral e dos núcleos de base, que serão responsáveis pelo controle do movimento, da emoção, da sensibilidade, da visão, da audição, entre outras coisas. Córtex cerebral. Como diz o livro, nosso principal objetivo ao estudar o córtex é compreender o funcionamento do cérebro ao receber as informações, associar e processar, transformando assim informações sensoriais em atividade psíquica. O córtex cerebral é uma fina camada de substância cinzenta, com espessura entre 2 a 5 milímetros, envolvendo toda a superfície do cérebro e revestindo o centro branco. A chã da substância branca é formada por fibras de neuroníons ou axônios que conectam o córtex a outras áreas do encéfalo. O córtex é constituído de 2 grupos de células de acordo com a função exercida: os neuroníons e as células glia, ou neuroglia. O neurônio é a unidade fundamental do sistema nervoso. Altamente excitável, tem a função de receber, processar e enviar informações. As células gliais têm a função de sustentação, revestimento e isolamento, nutrição e defesa dos neuroníons. Chegam, ao córtex, impulsos provenientes de todas as vias sensitivas que, como vimos, passam primeiro pelo tálamo, com exceção do olfato, que as associam às estruturas mentais do corpo mental, estruturas essas construídas nos milênios da evolução do espírito. As informações retornam ao tálamo e seguem as respectivas áreas do córtex, conforme já citado. No córtex, tornam-se conscientes e são interpretadas e reprocessadas, criando-se novas estruturas mentais a partir das estruturas anteriores que são ampliadas em níveis cada vez mais superiores. Há 3 tipos básicos de neuroníons: sensitivos, receptores, que reagem a estímulos exteriores; associativos ou conectores, que ligam neuroníons entre si; motores, efetuadores, que transmitem o sinal ordenado pelo encéfalo ou pela medula espinhal. Observemos a imagem. Quanto mais estudamos, mais observamos o mundo gigantesco que existem no microcosmo de nosso organismo, todas essas células, glândulas, órgãos, em sintonia com as vontades e pensamentos emitidos pelo Espírito encarnado, que rege e comanda todo esse microcosmo, criando através de sua vontade, sintonias e conexões mentais, os reflexos de seu pensamento e de seu sentimento em seu corpo. Tudo criado por Deus e, portanto, tudo que existe tem sua função. Nada fica no limbo da inutilidade ou da ociosidade. Assim, o menor pensamento, o menor sentimento, é registrado por nosso corpo mental, e transmitidas as informações para nossa veste carnal que reage conforme as informações recebidas do meio externo e do espírito. Voltando ao livro. Sinapse é o nome que se dá ao evento de comunicação celular que ocorre entre as extremidades do axônio e a superfície de outras células, que podem ser neuroníons, células musculares, sensoriais ou glandulares. O pequeno espaço entre elas é chamado de fenda sináptica local, onde é liberado o neurotransmissor que, ao se ligar aos receptores do neurônio pós-sináptico, promove a transmissão do impulso nervoso de uma célula a outra. O estímulo que gera um impulso nervoso deve ser forte o suficiente, acima de determinado valor crítico,
estímulo limiar, que varia entre os diferentes tipos de neuroníons, para induzir a despolarização que transforma o potencial de repouso em potencial de ação. Abaixo desse valor crítico, não ocorre a transmissão. Costuma-se afirmar que o neurônio obedece à regra tudo ou nada. Daí a necessidade de fortes estímulos na área da educação. As aulas devem ser dinâmicas, ativas, vivificantes, para despertar e manter o interesse do aluno. A atenção é mantida quando vivenciamos experiências significativas num clima emocional que possa enriquecer o aprendizado. As sinapses podem ser químicas ou elétricas, em função do tipo de sinal que passará pela célula pré-sináptica e pós-sináptica. As sinapses químicas, as mais comuns, utilizam mediadores químicos, os neurotransmissores, que medeiam o sinal químico de uma célula pré-sináptica passando pela fenda para uma célula pós-sináptica. As sinapses elétricas transferem informações diretamente da corrente elétrica entre a célula pré-sináptica e a pós-sináptica. São muito úteis quando a velocidade e a precisão na transmissão do impulso são fundamentais, como, por exemplo, no músculo cardíaco. Os neurotransmissores são substâncias químicas que permitem a passagem do impulso nervoso de um neurônio para outro. São sintetizados no corpo do neurônio e armazenados nas vesículas sinápticas. Após sua utilização na fenda sináptica, o neurotransmissor pode ser metabolizado ou recapturado pela terminação sináptica e armazenado novamente nas vesículas sinápticas. Diferentes tipos de células secretam diferentes neurotransmissores. Os principais neurotransmissores são os seguintes. A serotonina é uma substância sedativa e calmante, melhorando o humor de um modo geral. A falta da mesma pode causar ansiedade, depressão, agressividade e transtorno obsessivo-compulsivo. A dopamina controla níveis de estimulação e controle motor. Proporciona energia e disposição. A doença de Parkinson está ligada à degeneração de neuroníons dopaminérgicos oriundos da substância negra. A esquizofrenia está ligada ao excesso de dopamina, causando excessiva estimulação nos lobos frontais. A noradrenalina está associada à excitação física e mental, proporcionando energia, disposição e promovendo o bom humor. Também está ligada aos processos de atenção, aprendizagem e memória. A acetilcolina é responsável por mediar a sinapse rápida em todas as junções neuromusculares. Também está envolvida em muitos comportamentos, bem como atenção, aprendizado e memória. O ácido GABA é o principal neurotransmissor inibitório do encéfalo, responsável pela coordenação dos movimentos e sintonia fina. Existe hipótese de que sua deficiência pode levar a algumas formas de esquizofrenia. O glutamato desempenha um papel-chave na potenciação de longa duração e é importante para o aprendizado e a memória. A aminostamina também é identificada como um neurotransmissor potente para a vasodilatação, liberado em respostas alérgicas. Está envolvido na resposta inflamatória anafilática e na resposta alérgica. A plasticidade neural. Alexander Romanovich Luria, de 1902 a 1977, famoso neuropsicólogo soviético, propôs uma divisão funcional do córtex em 3 partes, baseada no seu grau de relacionamento com a motricidade e com a sensibilidade. Áreas primárias são aquelas ligadas diretamente à sensibilidade e à motricidade, ou seja, às áreas de projeção. Áreas de associação secundárias, que se conectam predominantemente com a área primária da mesma função. As áreas terciárias estão envolvidas com atividades psíquicas superiores como a memória, processos simbólicos e o pensamento abstrato. As modernas técnicas de neuroimagens, como a tomografia computadorizada, TC, e a ressonância magnética, RM, têm contribuído para o entendimento sobre as estruturas e o funcionamento cerebral, tanto para a área pedagógica, psicológica quanto para o diagnóstico de doenças neurológicas que causam sintomas psiquiátricos. Outra contribuição de Luria foi em relação ao conceito de neuroplasticidade, abrindo um campo de estudos a respeito da reabilitação cognitiva a partir da transformação dos neuroníons, através de estímulos ambientais. É considerado o fundador da neuropsicologia. A pedagogia, psicologia e neurologia têm especial interesse no estudo da plasticidade neural ou neuroplasticidade, que corresponde à capacidade de alterações estruturais em resposta a experiências e estímulos repetidos. A aprendizagem pode levar a alterações estruturais do cérebro,
graças à enorme capacidade de organização ou reorganização das áreas associativas cerebrais. A cada nova experiência do indivíduo, redes de neurônios são rearranjadas, sinapses são reforçadas ou multiplicadas. Nesse estudo, podemos observar a íntima relação entre educação, psicologia clínica, neurologia e psiquiatria. A educação em seu significado mais profundo, a educação do espírito, surge, pois, como importante elemento na recuperação da saúde mental e física. Áreas de Brodmann. Corbinian Brodmann, de 1868 a 1918, neurologista e psiquiatra alemão, dividiu e numerou 47 áreas do córtex, baseado na organização dos neurônios e suas diferentes funções. Muitos estudos surgiram após essa divisão e, embora as áreas tenham sido discutidas, debatidas e até renomeadas exaustivamente por quase um século, elas continuam a ser as mais conhecidas e frequentemente citadas na organização citoarquitetural do córtex humano. Os mapas das páginas seguintes procuram mostrar as principais dessas áreas. As áreas de Brodmann foram inicialmente definidas e numeradas pelo anatomista alemão Corbinian Brodmann. Publicadas em 1909, foram, desde então, relacionadas às diversas funções do córtex, conforme citado abaixo. Áreas 3, 1, 2, lobo parietal, giro pós-central. Área somatosensorial primária, tato, temperatura, posição das partes do corpo e dor. Áreas 4, lobo frontal, giro pré-central. Área motor primário. Área do homúnculo motor de Penfield. Área 5, parte do córtex parietal. Área de associação somatosensorial. Área 6, córtex frontal pré-motor. Planejamento de movimentos complexos coordenados. Planejamento de ações motoras e controle bimanual. Área 7, córtex parietal coordenação visomotora. Ponto de convergência entre visão e propriocepção. Localização de objetos no espaço. Área 8, parte do córtex frontal, motor secundário. Planejamento de movimentos complexos, especialmente movimentos dos olhos. Áreas 9, 10 e 11, córtex pré-frontal. Funções psíquicas superiores, raciocínio, planejamento, julgamento, tomada de decisões. Área 12, área numerada para o cérebro do macaco. No cérebro humano, podemos considerá-la como parte do córtex pré-frontal. Área 13, 14, 15 e 16 são subdivisões do córtex definidas no macaco, sem correspondente no homem. Área 17, parte do lobo occipital. Córtex visual primário. Área 18 e 19, córtex de associação visual. Área 20, giro temporal inferior. Processamento visual e memória de reconhecimento. Área 21, giro temporal médio. Córtex de associação auditiva. Participa do processamento auditivo e linguagem. Área 22, giro temporal superior. Córtex de associação auditiva secundária. A parte posterior corresponde à área de Wernicke, processamento da linguagem. No hemisfério direito, corresponde à percepção do som, intensidade, melodia, afinação, bem como a pronúncia correta das palavras. Área 23, parte do giro do cíngulo, componente do sistema límbico ligado às emoções. Área 24, parte do giro do cíngulo, componente do sistema límbico ligado às emoções. Também ligada ao livre-arbítrio, segundo Francis Crick. Área 25, ligada a algumas partes do córtex frontal relacionadas à autoestima. Envolve áreas ligadas ao transporte de serotonina. Liga-se ao hipotálamo e ao tronco cerebral, influenciando o apetite e o sono, a amígdala e a ínsula, afetando o humor e a ansiedade, ao hipocampo, desempenhando um papel na formação da memória. Área 26, estímulo do giro do cíngulo. É um componente cortical do sistema límbico, ligado às emoções. Áreas 27, 28 e 34 são partes do rinencéfalo, promovendo a recepção, condução e integração das sensações olfatórias. Área 27, lobo temporal medial, córtex entorrinal. Formação hipocampal ligada à memória declarativa de curto prazo. Parte do córtex olfativo. Área 28, córtex entorrinal, rede de memória e navegação. Memória autobiográfica, declarativa, episódica e espacial.
Formação e consolidação da memória e otimização da memória do sono. Parte do córtex olfativo. Área 29, estímulo do giro do cíngulo. Trata-se de um componente da integração associativa do sistema límbico ligado às emoções. Área 30, também localizada no istmo do giro do cíngulo. Participa na integração associativa do sistema límbico. Área 31 ocupa porções do giro do cíngulo posterior e medial do lobo parietal. Participa da integração límbica e parietal. Área 32, área do cíngulo anterior, ao lado da área frontal. Processamento emocional e cognitivo. Área 33, estreita faixa no giro do cíngulo anterior, portanto, parte do sistema límbico. Área 34, corresponde à principal área do córtex olfativo e também é um componente da área entorrinal, memória e navegação. Área 35, lobo temporal medial. Área peririnal, envolvida em percepção visual e memória. Área 36, córtex parahipocampal. Juntamente com a área 35, corresponde ao córtex peririnal. Envolvido em percepção visual e memória. Área 37, giro occipitotemporal lateral. Relaciona-se com a área de associação visual. Participa da análise da forma visual, movimento e representação de objetos. Área 38, giro temporal superior, ligado a processos referentes a respostas emocionais. É uma das áreas afetadas pela doença de Alzheimer. Área 39, lobo parietal. Giro angular. Está ligada à afasia ou distúrbios da linguagem. Fica ao lado da área de Wernicke, com a qual se relaciona. Área 40, giro supramarginal. Parte do sistema de neurônios espelho, área ativa durante a imitação. Área envolvida na leitura, tanto em relação ao significado quanto à fonologia. Relaciona-se com a área de Wernicke. Área 41 e 42, córtex auditivo primário. Recebe a entrada direta do núcleo geniculado medial do tálamo. Área 43, corresponde ao córtex gustativo, início da fissura de Rolando. Áreas 44 e 45, área de Broca relacionada com a fala. Em 90% das pessoas, as atividades da fala se localizam no hemisfério esquerdo. Descobertas recentes sugerem a implicação desta área na percepção musical. Área 46, córtex pré-frontal dorsolateral. Relaciona-se com a atenção e memória de trabalho ou memória de curto prazo. Experiências recentes também sugerem que a área está ligada à capacidade de fazer julgamento sobre o que é relevante, bem como com autocontrole. Área 47, giro frontal inferior. Relaciona-se com o processamento de sintaxe em linguagem falada e de sinais, bem como na sintaxe musical. Classificação funcional do córtex. Segundo Alexander R. Luria. Áreas primárias, as áreas de projeção, ligadas diretamente à sensibilidade e à motricidade. Áreas secundárias, são áreas de associação que ainda estão relacionadas, direta ou indiretamente, com determinadas áreas de sensibilidade ou motricidade. São também chamadas unimodais. Suas conexões se fazem, principalmente, com a área primária de mesma função. Por exemplo, a área de associação, secundária, visual recebe fibras, predominantemente, da área visual primária ou da área de projeção visual. Áreas terciárias, também chamadas supramodais, relacionam-se principalmente com as funções psíquicas superiores, não se ocupando mais do processamento motor ou sensitivo primário. Mantém conexões com as áreas unimodais ou com outras áreas supramodais. Áreas de projeção primária podem ser divididas em duas grandes áreas, sensitivas e motoras. Áreas motoras do córtex. Área motora primária, área 4 de Brodmann, na região do giro pré-central. Estímulos elétricos aplicados nessa região provocam o aparecimento de movimentos em partes específicas da metade oposta do corpo. Estímulos na porção mais baixa do giro produzem movimentos da língua, um ponto acima, movimentos da face de depois, movimentos do braço, até chegar à face medial do hemisfério, onde estimulações provocarão movimentos da perna e do pé. Áreas sensitivas do córtex. Área somestésica, somatosensorial primária, situa-se na área 3-1-2 de Brodmann, na região do giro pós-central.
Nesta região, chegam fibras de neuronil situados no tálamo, que trazem as informações somáticas da metade oposta do corpo e da cabeça. Área visual primária, situa-se na área 17 de Brodmann. O córtex visual primário de cada hemisfério cerebral recebe informações procedentes do campo visual contralateral, via tálamo. Cada parte da retina se projeta para uma parte específica do córtex cerebral. Área auditiva primária, situa-se no giro temporal transverso anterior áreas 41 e 42 de Brodmann. Sons de diferentes frequências chegam a partes diferentes do córtex auditivo. Lesões nessa área dificilmente causam surdez, porque as vias auditivas, apesar de cruzarem a linha média, têm um grande componente ipsilateral, do mesmo lado, ou seja, fibras que não se cruzam e que irão atingir o córtex auditivo do mesmo lado. A área olfatória localiza-se na área 34 de Brodmann. Grande em alguns animais, ocupa, no homem, apenas uma pequena área. A área gustativa situa-se na porção mais inferior do giro pós-central, área 43 de Brodmann, junto à área somática da língua. Áreas de associação secundárias. As áreas secundárias estão diretamente conectadas às áreas de projeção e são unimodais, ou seja, estão ainda relacionadas com uma modalidade sensorial ou com a motricidade. As áreas secundárias recebem aferências principalmente das áreas primárias e repassam essas informações a outras áreas do córtex cerebral. Áreas de associação secundárias sensitivas. A área somestésica secundária corresponde à área 5 de Brodmann, no lobo parietal superior. A área auditiva secundária corresponde à área 22 de Brodmann, que circunda a área auditiva primária. A área visual secundária é mais extensa e abrange as áreas 18 e 19 no lobo occipital e ainda as áreas 20, 21 e 37 no lobo temporal. As lesões das áreas secundárias não causam déficits sensoriais simples, mas levam às chamadas agnosias, desconhecimento. Por exemplo, lesão da área visual secundária não provoca cegueira, mas produz uma agnosia visual, ou seja, o indivíduo será capaz de enxergar um objeto posto diante de seus olhos, mas não conseguirá reconhecer o objeto. Como as outras modalidades sensoriais estão intactas, poderá reconhecer através do tato ou da audição. Há também agnosias auditivas e somestésicas. As áreas corticais secundárias, também chamadas áreas gnósicas, são importantes numa segunda etapa no processo de percepção sensorial. Elas recebem as informações já elaboradas vindas das áreas primárias e interagem com as áreas terciárias e áreas corticais límbicas, envolvidas nos processos de memória. Outro aspecto relevante refere-se à sua assimetria funcional. Dessa maneira, lesões nessas áreas no hemisfério esquerdo provocam sintomas diversos daqueles do hemisfério direito. Por exemplo, lesões na área auditiva secundária do lado esquerdo podem levar a dificuldades na percepção dos sons da linguagem, afasia, enquanto que, no lado direito, provocam distúrbios na percepção dos sons musicais, amusia. Áreas de associação secundária motoras. A região cortical adjacente à área motora primária é uma área motora secundária. Essa região corresponde a partes das áreas 6 e 8, além da área 44 de Brodmann. A área motora secundária é importante para o planejamento motor. Antes do início de um movimento voluntário é possível registrar uma alteração da atividade elétrica nessa região. Há um aumento do fluxo sanguíneo na área motora suplementar, parte da área 6, quando se pede para um indivíduo pensar em um movimento sem, no entanto, executá-lo. Uma porção da área motora secundária é a área de Broca, importante para a linguagem. Áreas de associação terciárias. As áreas terciárias estão conectadas com as áreas secundárias e com as áreas límbicas e são multimodais, ou seja, não se ocupam mais do processamento sensorial ou motor. Estão envolvidas com as atividades psíquicas superiores, como o pensamento abstrato ou os processos que permitem a simbolização. Existem duas áreas terciárias. A primeira situa-se na confluência temporal parietal, enquanto a segunda está localizada na porção anterior do lobo frontal, a chamada área pré-frontal. Estas áreas promovem a integração sensorial e motora e estão envolvidas nos processos motivacionais. Ocupam o topo da hierarquia das funções corticais. A elas chegam as informações elaboradas nas áreas sensoriais primárias e nas áreas secundárias.
são encarregadas de elaborar as estratégias comportamentais, enviando instruções às áreas motoras secundária e primária. A área temporal parietal equivale às áreas 39, 40 e parte da área 7 de Brodmann. Há uma integração entre as diferentes modalidades sensoriais, auditiva, visual e somestésica, o que seria importante para o processo de simbolização e o aparecimento da linguagem, bem como para a percepção espacial. Recebe fibras das regiões unimodais e interage com a área pré-frontal e com o córtex límbico. A área pré-frontal, que corresponde às áreas 45, 46, 47, 8, 9, 10, 11 e 12 de Brodmann, é extremamente bem desenvolvida no cérebro humano, onde ocupa cerca de 1/4 da superfície total do córtex. Recebe fibras de todas as áreas unimodais, da área terciária temporal parietal e tem conexões com estruturas límbicas, corticais e subcorticais, e com o tálamo. Muitos neuronídeos respondem à estimulação de mais de uma modalidade sensorial e podem estar envolvidos com aspectos motivacionais. Muitos pacientes com lesão pré-frontal exibem incapacidade de concentração, de fixar voluntariamente a atenção. Alguns não respondem a estímulos externos nem a necessidades internas do organismo, enquanto outros podem exibir euforia e aumento da atividade. Têm dificuldade de mudar as estratégias comportamentais, tendendo a preservar um comportamento já iniciado, perseveração. A capacidade de julgamento e previsão está alterada, fazendo com que tenham comportamentos inadequados, ou seja, existe uma incapacidade de projetar as consequências das próprias ações ao longo do tempo. Podem aparecer ainda alterações emocionais, em que o indivíduo parece ser incapaz de reações adequadas, ou seja, os estímulos, tanto internos quanto externos, não desencadeiam mais respostas e sentimentos emocionais. Resumindo, a área pré-frontal desempenha um papel extremamente importante no planejamento, execução e modificação das estratégias de comportamento mais adequadas para fazer frente às diferentes situações do cotidiano e, principalmente, na construção de novas estruturas mentais. O espírito Calderaro afirma sobre os lobos frontais, na obra No Mundo Maior, Espírito André Luiz, Francisco C. Xavier. Nos planos dos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime, que conquistaremos gradualmente, no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo divino em evolução. A área pré-frontal mantém conexões recíprocas com o núcleo dorsomedial do tálamo, e, através deste, com o corpo mental, sede da mente. É principalmente através desta área que o espírito governa o vasto sistema físico e mental e realiza suas escolhas que determinam seu futuro evolutivo, dentro das leis de causa e efeito. Ainda fazem parte das áreas de associação terciárias as áreas corticais ligadas ao sistema límbico, como o giro do cíngulo, giro parahipocampal e o hipocampo. Áreas relacionadas com a linguagem. Duas áreas corticais estão relacionadas com a linguagem, a área de Broca e a área de Wernicke. A área de Broca está relacionada com os aspectos da expressão da linguagem, enquanto a área de Wernicke se ocupa de sua percepção. Lesões situadas nessas áreas provocam o aparecimento de afasias, ou seja, uma incapacidade do indivíduo de se comunicar através da linguagem verbal, embora os mecanismos periféricos tanto sensitivos como motores necessários para esta comunicação estejam intactos. Há, portanto, dois tipos básicos de afasia, motora e sensitiva. Na afasia motora, com lesão na área de Broca, o paciente é capaz de compreender a linguagem falada ou escrita, mas não consegue se expressar de forma adequada. É uma afasia de expressão. Uma lesão na área de Wernicke resulta em uma incapacidade de reconhecer a palavra escrita ou falada, o que se reflete na linguagem, fala sem nenhum sentido. É uma afasia de percepção ou sensitiva. As 6 camadas do córtex. 1. Camada molecular. Contém poucos corpos de neuronídeos e muitos axonídeos que correm na horizontal, a superfície do córtex. Predominam células de associação. 2. Camada granular externa. Contém células granulares, mas também podem conter células piramidais pequenas, cujos dendritos se estendem até a camada I, e os axonídeos descem até as camadas mais profundas. 3. Camada piramidal externa. Predominam as células piramidais, com axonídeo de direção descendente. Podem conter também célula granular. 4. Camada granular interna.
predominam células granulares. São as principais células receptoras do córtex, através das vias ascendentes do tálamo. 5. Camada piramidal interna. Predominam as células piramidais médias e grandes. Os dendritos se estendem para as camadas acima, e os axonídeos se projetam para as áreas subcorticais. 6. Camada multiforme, ou fusiforme, contém uma variedade de tipos de neuronídeos, incluindo corpos piramidais e fusiformes. Os dendritos das células maiores podem se estender até as camadas acima, e, segunda e terceira. Alguns axonídeos podem se projetar para áreas subcorticais, como o tálamo. Substância branca, formada por fibras ou axonídeos dos neuronídeos. O corpo dos neuronídeos permanece no córtex ou nas áreas subcorticais especializadas.